Bora, galera, última revisão de matemática, beleza, do primeiro bimestre, vamos que vamos. Tá na mão, vamos fazer a tarefa 10, revisando situações e problemas com triângulos semelhantes. Dois triângulos são semelhantes se seus ângulos correspondentes forem congruentes? Certíssimo, é exatamente isso. Se dois triângulos são semelhantes, seus lados correspondentes possuem necessariamente a mesma medida? Não, eles têm que ser congruentes, pode ter uma razão de proporção aí e as medidas serem diferentes. A razão de semelhança entre dois triângulos congruentes é igual a 1? Com certeza, porque se eles são congruentes, eles são idênticos, beleza? Se a razão é 1, quer dizer que o outro é uma vezes o primeiro. Então, eles são idênticos, tudo bate, tá certinho. Para que dois triângulos sejam semelhantes, basta que possuam um único ângulo congruente? Um único ângulo congruente? Não, tem que ter dois, beleza? Ter dois ângulos congruentes, aí o terceiro, por consequência, também será e será semelhante. Então, essa tá errada. Preencha as lacunas com as palavras corretas sobre as propriedades semelhantes de triângulos. Para que dois triângulos sejam semelhantes, é necessário que seus lados homólogos sejam proporcionais. Proporcionais. Devia ter escrito antes, né? Mas tá bom. Se uma reta paralela a um lado de um triângulo corta os outros dois lados, forma-se um triângulo menor semelhante, beleza? Semelhante ao maior. Ficou feio isso aqui, mas vamos que vamos. O resultado da divisão entre a medida de um lado de um triângulo e o seu correspondente no outro é chamado de razão, né, galera? Razão. Os ângulos correspondentes de dois triângulos semelhantes possuem medidas... os ângulos possuem medidas iguais, beleza? Medidas iguais. Os lados homólogos não tem que ser idênticos, mas os ângulos têm que ser idênticos. Vamos lá. Bora desenrolar isso aqui rapidinho. Suponha que Thales fincou um bastão de 2 metros, tá aqui meu esqueminha, ó, meu bastão de 2 metros, olha ele aqui. E a sombra dele 3 metros. No mesmo instante, ou seja, quando falam no mesmo instante, rapaziada, não é à toa, tá? É para falar que esse ângulo é igual a esse, tá? Porque é o Sol que determina o ângulo de inclinação da sombra. E os bagulho tá a 90 graus do chão porque tá em pé, beleza? Então são semelhantes porque tem dois ângulos idênticos. No mesmo instante, a sombra total projetada na pirâmide, pela pirâmide no solo, media 210 metros. Então tá aqui, ó, a sombra da pirâmide tem 210 metros. E a pergunta é, qual que é a altura dessa bagaça? É o seguinte, tropa, nós vai fazer o quê? Nós vai pegar e vai achar a razão de semelhança, ó. O 3 tá proporcional ao 210. Nossa, esse 3 ficou podre. O 3 está proporcional ao 210. Vamos achar a razão de semelhança? Vou colocar RS só. Razão de semelhança. 210 sobre 3. 70, né? 70. O que esse 70 significa? Que o cara grandão, ele é 70 vezes maior que o pequenininho, beleza? Se o cara grandão é 70 vezes maior que o pequenininho, esse lado aqui, ó, esse 2, aqui ele é 70 vezes maior, ou seja, ele mede 140, porque 2 vezes 70 é 140, gabaritão, letra B. Vamos que vamos. Questão 4. Imagine que em outro horário do dia, Thales quisesse verificar a medição. Então, ó, estamos na mesma situação do outro, mas agora está outro horário do dia. Então, como está outro horário, ó, percebe, a sombra está menor, ó, a sombra estava maior aqui. É como se o sol estivesse mais em cima aqui agora, tá ligado? O ovo frito aqui é o sol. Então, a sombra ficou mais curtinha. Mas agora a gente já sabe que a altura da pirâmide é 140 metros, ó. Então, já coloquei aqui 140 metros, que é a altura da pirâmide. Cara, eu odeio que fica voltando para cima quando eu dou Ctrl Z. Já coloquei aqui a altura da pirâmide, que é 140 metros, beleza? E já coloquei que a sombra dela aqui tá 70, ó, que foi a informação que ele me deu. E a estaca continua tendo 2 metros, tá aqui. Show de bola. Então, o que a gente vai fazer, tropa? Mesmo esquema. Vamos calcular a razão de semelhança, depois nós achamos isso daqui. O 2 tá proporcional com esse 140. Então, pô, a razão de semelhança vai ser 140 por 2, que é 70. Claramente que ela não vai mudar, né? Porque são os mesmos objetos, eles têm a mesma razão de semelhança. Então, o que isso significa? A mesma coisa que o anterior. O grandão é 70 vezes maior. Se o grande é 70 vezes maior, esse pequenininho é 70 vezes menor. Então esse 70 aqui ele é 70 vezes menor. Que número que é 70 vezes menor que o 70? 1, beleza? Então aqui é 1 metro, o gabaritinho, letra B. Vamos que vamos. Tem todo o enunciado aqui bonitinho, eu só transferi as medidas aqui pro triângulo para não demorar demais, beleza? Aí a pergunta é a seguinte, ó. Qual é a medida da distância entre as estacas MN? Pô, basta a gente perceber, galera, que como isso daqui, ó, vou fazer de marca-texto. Como essa reta,
é paralela a essa no triângulo, são triângulos semelhantes, tá? Quem são os semelhantes? O grandão, o triângulo BAC, beleza? Esse triângulo BAC, com o triângulo MNC. Eles são semelhantes. O que a gente vai fazer? Nós vai usar isso, tá? Então, que lado que é proporcional para quem? O 10 está proporcional ao 5 e o 12 está proporcional à interrogaçãozinha aqui que nós quer descobrir. Vamos achar a razão de semelhança? Razão de semelhança tem que dividir os lados que são homólogos, beleza? Que estão proporcional um com o outro. Vai ser 10 dividido por 5, que é 2. Ou seja, o triângulo grandão, o triângulo BAC, que é esse rosa aqui, ele é 2 vezes maior que o triângulo MNC, ok? Então, se ele é 2 vezes maior, quer dizer que esse 12 aqui, ele é 2 vezes maior que esse carinha aqui que eu estou procurando. Claramente, então, que este carinha aqui é 6. Pois o número que dividido por 2... o número que vezes 2 daria 12 é o 6. Então, gabaritinho, cadê? Caneta verdinha para marcar o gabarito. Letra A, muito tranquilo. E por fim, a questão dissertativa, eu vou deixar a resposta aqui, vou dar um zoom nela. E aí é isso, tropa. Finalizamos todas as revisões. Bora pra cima, tamo junto.